E aí pessoal, tudo bem? Vou atualizar aqui a respeito da minha Fiat Toro, né? Como eu tenho de vez em quando postado vídeos desse carro aqui, comprei ele 0 km em agosto do ano passado. E essa picape aqui tá chegando então próximo aos 20 mil quilômetros, tá? Aliás, hoje eu acabei de ultrapassar aí o marco de 18 mil quilômetros com esse carro, né? E aí eu vou falar um pouquinho a respeito das minhas impressões, o que eu tô achando da Fiat Toro até aqui. Algumas coisas aí atualizando, reforçando pontos que eu já comentei em outros vídeos, tá? E também vou falar um pouquinho sobre a minha expectativa aqui para a revisão, né? Incluindo uma verificação que eu fiz ontem a respeito do nível de arrefecimento, o nível do líquido de arrefecimento, né? E também do nível de óleo, né? Porque ainda algumas pessoas perguntam se esse motor aqui T270 1.3 turbo, que equipa a Fiat Toro e vários carros aí da linha Fiat, vários carros da Stellantis, né? Linha Fiat e Jeep principalmente. Se é um motor que está baixando óleo ainda, muita gente pergunta, né? Então ontem eu fiz uma verificação, já que estamos chegando próximo dos 20 mil quilômetros. E lembrando algo importante, pessoal, que eu não tenho feito aquela troca de óleo intermediária, né, com 5 mil quilômetros. Então, como eu rodo bastante com o carro assim na estrada, né? A minha ideia aqui é fazer sempre a troca a cada 10 mil quilômetros. Acho que aquela troca intermediária a cada 5 mil quilômetros seria mais voltada para quem anda muito na cidade, que acaba tendo um desgaste aí do conjunto motor, né? Do powertrain do carro, motor e câmbio, mais forte, né? Nesse caso, andando bastante na estrada aqui, então acaba sendo bem mais suave essa questão de desgaste, de temperatura do motor, né? Quer dizer, por que um carro que anda muito na cidade desgasta mais o powertrain e há necessidade de troca antecipada de óleo, né? Entendo eu. Porque o carro ele acaba trabalhando mais horas sem estar na temperatura ideal. Não é o meu caso aqui. Como eu ando muito em estrada, o carro atinge a temperatura ideal e aí fica muito mais horas, muito mais quilômetros trabalhando na temperatura ideal, tá? Então, minha troca aqui a cada 10 mil quilômetros. Ontem eu falei assim, pô, tá próximo aqui da segunda revisão, né, da revisão de 20 mil quilômetros, então eu vou fazer uma verificação, ver como é que tá o nível de óleo e de água do arrefecimento, tá, pessoal? Bom, a respeito do carro, continuo gostando muito dele, tá? Zero problemas, tá? Então, eu faço esses vídeos aqui só para registro, para compartilhar alguma coisa, né? Às vezes eu recebo mensagens aí de pessoal que gosta, que acaba se inspirando aí até para tomada de decisões com relação a carro. Fico feliz de compartilhar alguma coisa e mais para registro, né? Para salvar aí algumas informações sobre alguns carros que eu acho interessante, incluindo essa experiência assim, de comprar um carro zero quilômetro e ir acompanhando ele, né? Bom, mas em termos de conteúdo, pessoal, esse carro aqui é uma decepção total de conteúdo de internet, porque zero problemas até agora, tá? Não é um carro que eu fico usando assim com muito cuidado, eu uso pro dia a dia, pro trabalho, bastante na estrada, não uso assim para carga, né, para puxar peso, até por isso a minha opção aqui de não ter comprado a Toro Diesel 4x4, né, mas comprei a Toro Flex aqui com motor turbo, que até o motor diesel anterior, né, quando eu comprei esse carro aqui, as versões a diesel 170 cavalos custavam bem mais caro por ser diesel, por ser 4x4 e andava menos, né? Eu usava aquele motor de 170 cavalos e o motor aqui turbo flex com 185 cavalos. Agora esse ano o jogo se inverteu, né? Não sei se vocês perceberam, mas a Fiat Toro com o novo motor 2.2 diesel de 200 cavalos, ela anda mais do que essa Flex aqui, né? Até porque as 2025 o motor Flex diminuiu a potência de 185, de até 185, né, com etanol, para 176 cavalos. No meu caso aqui eu uso sempre gasolina comum, então seria a potência real desse carro aqui é 180 cavalos, ela é uma 24-25, a partir da 25-25 passou a ser 176 cavalos. Então hoje o jogo se inverteu, hoje a diesel passa a ser
não só vantajosa em termos de capacidade de força para carregar peso, né, e capacidade de off-road por causa do 4x4, mas também ela está andando mais do que essa aqui, tá? Então, quem sabe aí numa próxima compra eu vou considerar isso. Mas como o meu uso aqui é mais, eu acabo usando esse carro assim como sendo um carro de passeio com caçamba, né? Então a minha opção óbvia aqui, que eu achei uma opção óbvia, é pro 1.3 turbo, né? Pro motor T270. Então assim, estou gostando muito do carro, zero problemas até agora. Inclusive questão de acabamento, que eu sempre saliento, pessoal. As estradas da minha região são estradas assim, eu não faço off-road com carro, mas são estradas muito ruins, tá? Tanto cidade como rodovias mesmo, muito esburacadas, né? Mas esse carro ele não apresenta barulho, nem de caçamba, suspensão não se escuta nada. Aliás, eu quero frisar aqui os meus mais sinceros elogios à suspensão desse carro, que torna ele um carro firme, confortável ao mesmo tempo, com muito boa estabilidade, tá? Até determinada velocidade você não percebe ela com nenhuma instabilidade, você não percebe nenhuma perda em relação a um carro pequeno, né? A um sedã médio ou um hatch médio. Claro que em velocidades maiores um carro com centro de gravidade menor, como o meu Corolla, por exemplo, que eu tinha anteriormente, ele leva vantagem, né? Mas respeitando assim um limite de velocidade, você se sente muito seguro em curvas, né? O carro muito estável e muito confortável, com extrema facilidade para superar buracos, desníveis de rodovia, né? Na verdade, subidas aí de calçada, meio fio, buracos, terrenos ruins, o carro passa dando risada, né? Então, questão assim esse aqui, digamos assim, é como se fosse um SUV de caçamba, né? Mas porque ele usa uma estrutura monobloco, não é como aquelas caminhonetes com caçamba, né, que tem mais capacidade de carga, né, como a S10, a Ranger, Hilux, etc, né? Então é uma picape com estrutura monobloco, o que é uma desvantagem em termos de trabalho, em termos de capacidade de carga, de robustez, né, para trabalho, que não é o meu caso aqui, mas é uma grande vantagem em termos de controle dimensional, de estabilidade dinâmica. Então quero deixar aqui um registro assim de os meus sinceros elogios de como é boa a suspensão desse carro aqui, aliando um bom equilíbrio dinâmico, muito mais do que eu esperaria para uma picape, para um carro alto desse jeito, e com extremo conforto e facilidade aí de superar obstáculos, de passar por buracos aí sem transmitir barulhos e desconforto para os ocupantes, tá? Desempenho do carro continua sendo muito bom, consumo dentro do esperado, não é um carro econômico, tá? Algumas pessoas me perguntam, ela é muito econômica, né? É verdade que faz 16 km por litro? Não, acho que às vezes algumas pessoas pensam que esse motor 1.3 turbo aqui seja muito econômico por ser 1.3. Não. Ele é um carro que se destaca no desempenho. O desempenho sim é muito bom, né? As aceleradas aqui desse carro aqui são bem legais, né? Ele consegue entregar bastante torque em baixa rotação, mas não é econômico. É um carro que, se você na estrada aí andar de forma equilibrada, respeitando mais ou menos aí as velocidades nos trechos, né, vai chegar a 12,5, 13 km por litro, mais ou menos é esse o consumo do carro sem estar carregado, tá? Que é como eu uso na maior parte do tempo. Então, carro muito bom, zero problemas, zero defeitos. Com relação ao nível do líquido de arrefecimento, verifiquei, não baixou nada, tá? A gente continua, isso a gente pode até acessar aqui, posso até mostrar para vocês. Opa, vamos abrir o carro, né? Posso até acessar aqui o cofre. Aliás, o carro tá muito sujo hoje, né? Passei aqui por vários dias de chuva, e aí a gente não percebe como o carro vai sujando. Agora abriu um solzinho, por isso até me deu vontade de fazer o vídeo. Mas o carro tá muito sujo, mas é um carro que não tem um risquinho, tá? Tá passando aí ileso
pelas lutas da cidade aí, né? O carro não tem nenhum amassadinho, nenhum risquinho, tá intacta a pintura dele, né? Então provavelmente hoje eu vou tá lavando esse carro aí, né, pessoal? Vou ver se eu consigo abrir aqui o capô, ou o capu, né, como muita gente fala em São Paulo. Pronto, né? Bom, para verificar o nível de óleo, ele tem essa curiosidade aqui, que a gente tem que tirar o cofre, até tá sujinho também. Eu não costumo ficar lavando aqui, tenho medo de ter algum problema aí com os componentes eletrônicos com o carro, né? Então, para verificar o nível de óleo do carro, a vareta está junto com a tampa, tá? Tem essa curiosidade aqui, essa otimização nesse motor T270. Então, em vez de ter uma tampa de abastecimento de óleo e uma vareta, e na própria tampa tem uma vareta para verificação do nível. Então, verifiquei o nível de óleo ontem e não baixou nada o óleo do motor, tá? Desde a última troca de óleo, que foi com cerca de 10 mil quilômetros, um pouquinho menos, tá? Eu fiz a revisão com 9.800 quilômetros, se eu não me engano, a primeira revisão. Até agora não baixou nada o nível de óleo. E o nível de arrefecimento também não, tá? Vocês podem ver aqui, tá bem clarinho o líquido, né? E tá bem no meio da marca aí, entre o mínimo e o máximo, né, de líquido de arrefecimento, que é um ponto que a gente pode sempre cuidar, né? Outra coisa que eu estava observando também é com relação à durabilidade dos pneus. Estou achando muito boa. São pneus Pirelli, Scorpion, bem borrachudos, né? 225/60, que é o que precisa hoje. Aliás, outro dia eu vou gravar outro vídeo falando a respeito de pneus, né? Como eu tenho me decepcionado assim com os carros, né, pessoal, vindo com pneus cada vez mais fininhos, totalmente fora da realidade. Parece que as montadoras não estão vendo aí como estão esburacadas as estradas, né? Então lançam carros aí com rodas cada vez maiores e pneus cada vez mais fininhos, né, para dar aquele ar jovial, aquele ar esportivo para o carro. Só que aí é uma enxurrada de reclamações que estão acontecendo de carros com pneu rasgado. Não é o caso aqui, né? 225/60 a gente tem bastante altura de pneu aqui para esse carro aqui, né? Com essas rodas Aro 17 que são muito bonitas, aliás. E o pneu, tô gostando muito da durabilidade, ó. Novinho o pneu, chegando aos 20 mil quilômetros, bem novinhos os pneus. Eu fiz o rodízio, tá? Lá na primeira revisão eu fiz o rodízio. Os pneus traseiros aí também, ó, novos. E eu vou fazer isso de novo. Eu tenho o costume, como até no meu carro anterior, o Corolla, eu postei alguns vídeos, né? Fui falando a respeito de pneus com vocês. E agora eu vou fazer isso também, porque aumentando a quilometragem do carro vai ficando interessante a gente ir assim acompanhando a durabilidade dos pneus. Então agora, junto com essa segunda revisão de 20 mil quilômetros, eu vou fazer o rodízio dos pneus mais uma vez. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês é a respeito do empurrômetro. Na primeira revisão aqui na concessionária Fiat teve um pouco de empurrômetro, sim. Olha só, o carro com 10 mil quilômetros e eles já queriam empurrar uma série de serviços adicionais em relação à revisão básica. Então, como de costume, eu vou estudar lá no site quais são os itens a serem trocados na segunda revisão, quais são os itens verificados, né? E vamos ver se o preço que a concessionária vai pedir vai bater com o preço de site. E também vamos ver a questão de serviços adicionais, se eles vão insistir, o que eles vão falar a respeito de serviços adicionais. Que foi o único ponto, assim, digamos, negativo que eu tive até agora em termos de atendimento de concessionária, foi esse empurrômetro, né, deles tentando encaixar serviços adicionais além do básico da revisão. Olha, eram serviços que eles me ofereceram que praticamente dobravam o preço da primeira revisão. Mas eu vou acompanhar direitinho, vou mostrar para vocês como que vai ser a segunda revisão. E depois vou mostrar ali a nota fiscal com os itens que serão trocados, como que ficou o valor, como que ficou a condição de pagamento, né? E se o carro foi detectado algum problema. Da minha parte, pessoal, pelo menos até o momento, eu vou fazer essa revisão daqui mais umas 2 ou 3 semanas, tá? Até já agendei aí para o final do mês,
Estou fazendo esse vídeo aqui no dia 4 de abril. O carro passou dos 18 mil quilômetros, então no final do mês eu vou estar chegando na concessionária com um carro aí em torno de 19.500, 20 mil, no máximo 20.500. Ele vai estar nessa faixa aí de 19.500 a 20.500 quilômetros, né? E aí eu vou ver, até o momento, zero problemas aqui com o carro. Então a princípio eu vou estar no final do mês chegando na concessionária para fazer essa revisão, e só revisão e rodízio de pneus, tá? Nenhum detalhe, nenhuma observação, nenhum problema aqui com a minha Fiat Toro. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção em mais esse vídeo. Na sequência eu vou postando aqui mais histórias, né? Acompanhando aí como que vai indo o meu nível de satisfação e o dia a dia aqui com esse carro que eu estou gostando muito, a Fiat Toro. Um abraço a todos.